Bom, bom dia, Uau! pessoal. Pessoal, é o seguinte, muita gente tem dúvida ao comprar ações, a se organizar para se preparar para fazer o imposto de renda. Então aqui tem uma planilha simples, né? Começando de janeiro, já pegando a declaração do ano passado, de 2024, e transferindo para 2025. Porque uma planilha dessa daqui mais simples, mas é eficiente. Por que ela é importante para qualquer pessoa que faz compra, venda de ações, recebe dividendo e tudo? Só essa planilha aqui é uma organização para você comprar e vender e organizar as suas ações aqui separado, para não esquecer, levar organizados em mês a mês para as declarações, o dedo duro que a turma chama quando faz um trade, quando faz swing trade. Então as pessoas se confundem muito e não tem muita prática. Eu mesmo cheguei a pagar o imposto, o IR, que é recolhido quando você faz uma venda, e depois paga de novo. Parece pouco, você paga R$ 2, R$ 3, 4, 5, 6, 20, depende do volume de venda, que já é descontado na nota fiscal, antes da apuração do seu ganho. Então as pessoas terminam pagando duas vezes por não saber ou não se organizar direito para quando chega lá no programa da Receita, você vai lançar, mas não lança mês a mês em casa para ir fazendo acompanhamento mês a mês, e ele termina pagando uma DARF às vezes maior do que o que deveria. Eu mesmo já paguei, né? Então é meio decepcionante pagar uma coisa que você já pagou. Bom, então aqui eu tenho uma planilhazinha que para me organizar-me, né? Quando eu faço compra, eu coloco aqui, quando eu faço venda, aí eu coloco o valor da compra que eu comprei, ou seja, o valor de preço médio. Quando eu vendo, o total da nota fiscal, lucro, prejuízo aqui quando tem, e aqui as despesas e aqui o IRF, né? Quando você tem alguma despesinha, você já coloca. No total aqui no final, ele dá a soma de tudo, dá lucro ou prejuízo, se você, conforme você vai se movimentando na bolsa. Aqui o imposto a pagar, o DARF, caso você tiver que pagar. Aqui no mês anterior a compensação, se você tem o IR, né? O IR aqui, se você tem a compensar, e também imposto prejuízo a compensar. Então está aqui de meses anteriores, né? Tanto esse aqui e esse aqui é o prejuízo do IR, que você vai acumulando e às vezes pagou e não desconta quando vai declarar. É esse aqui que é mais importante para você ter organização na planilha dela e não esquecer mais. Tudo aqui é importante, principalmente a compensação. Só que esse daqui, a compensação, tem que ser feito em janeiro. Passa o ano 2024, em janeiro já tem que lançar nessa planilhazinha o prejuízo que a gente tenha compensado anos anteriores. Tanto os prejuízos que você teve nas ações, como o IR que está acumulado. Se não, você, quando for 2025, for pagar, se você não fizer essa tabelinha aqui e tiver lucro no meio do ano, você termina pagando um imposto que você já pagou. Por isso é necessário ter uma tabelinha. Hoje eu já atualizei isso aqui, 2024, vou voltar para o mês de janeiro, né? Para que eu faça acompanhamento corretamente. Aqui as opções, quando eu vendo, eu tenho lucro, eu coloco aqui organizado, embora ela deriva das ações, eu coloco elas aqui para contabilizar lucro ou prejuízo, né? Na declaração você pode separar as opções lá, lançar separadinho, bem organizado para a Receita entender, ou você pode lançar ela até direto lá nas operações comuns, né? Que não vai dar diferença nenhuma. A Receita vai entender que como elas derivam daqui, a evolução do seu patrimônio vai bater com
com o lucro que você tem durante o ano, porque ela deriva das ações. Então, se você lançar aqui nas ações como o lucro lá de uma vez só, não tem problema. Mas se colocar separado, também não tem nenhum problema. Aí depende de cada um. Eu coloco separado, às vezes coloco junto, não tem problema, tá? A declaração, isso aqui, porque ela deriva das ações, lucros ou prejuízo, desde que você coloque tudo, né? IR quando é descontado, despesa, opções. Eu coloco separadinho porque fica mais bonito, até para receita mesmo. E essa outra aqui, isso aqui do meio é a quantidade de ações que eu coloco, as que eu tenho, deixo aqui do lado para quando eu comprar eu não ir esquecendo e já ir organizando mês a mês, tá? A quantidade e o valor total que eu paguei. Então aqui você não pode se perder, para não ficar puxando nota de corretora toda hora eu tá vendo. E essa aqui do azul para cá é uma planilhinha de day trade. Quando eu faço day trade, eu lanço nessa planilha aqui, porque ela tem que recolher o imposto de 20%. Aqui o imposto é calculado 15%, que é operações comum, é operações swing trade, tá? Então não fica difícil de entender não. Aqui eu coloquei aqui no meio e coloquei do lado, mas quando eu vou imprimir, ela imprime uma abaixo da outra aqui. Aqui é a operação comum com as ações, sai uma impressão, e essa outra aqui sai outra impressão. Então são duas, né? Operações comum ou day trade. Mesmo que você não faça nada durante o mês, esteja em branco, você imprime com a data do mês para saber que aquele mês você não fez nada. Ou para quando for declarar, você está sabendo que aquele mês você não fez nada, tá? Só para organização mesmo. Beleza, pessoal? Eu vou voltar à planilha de janeiro, vou começar tudo novamente, porque nós estamos no mês de abril e eu não coloquei aqui o imposto a compensar devidamente do IR, só por isso. A outra eu coloquei aqui no day trade, mas o IR eu esqueci. Então eu vou voltar e começar tudo novamente. Só tem janeiro, fevereiro e março e abril, que é o mês que nós estamos. Ok? Um abraço a todos.